povo! Vocês estão bem? Obrigado por estarem aí mais uma vez no Léo Severino Podcast. Estou aqui hoje com o pessoal da AMA, da Associação Amigos do Autista de Itajaí. Está aqui comigo hoje a Rosângela, está aqui comigo hoje o Tiago e está aqui comigo hoje a Nath Souza, que vão conversar com vocês aí comigo, com vocês. Vamos falar sobre autismo. Antes de qualquer coisa, quero agradecer os nossos patrocinadores. Obrigado aí, JR Celulares. Obrigado, Clínica Excelência de Odontologia. E obrigado a Black Box Bakery, que sempre nos serve aqui com os pães de fermentação natural. Muito obrigado por permitirem que o nosso trabalho possa continuar e que a gente preste o melhor serviço possível para a nossa comunidade de Itajaí, para a região. Afinal de contas, esse podcast é da nossa terra, é de Itajaí, é da região, e a gente quer trazer pessoas daqui para falar para o nosso povo. Afinal de contas, a gente tem muita história boa para ser contada. Se você puder já dar aquela curtida, aquele compartilhamento, fazer aquele comentário, pode apertar tudo que tem botão aí embaixo, que nos ajuda a chegar no máximo de lugares possível, tá bom? Obrigado por estarem aí do outro lado da tela, no seu celular, na sua televisão, no seu computador. É para vocês que a gente faz isso. Se não tiver vocês aí para assistir, para colaborar com a gente, não tem sentido o nosso trabalho. Muito obrigado por vocês existirem e fazerem o Léo Severino chegar aí em todos os lugares da nossa região. Obrigado mesmo, de coração. Rosângela. Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Com certeza, é uma honra. A honra é nossa. A Rosângela, ela é mãe de 3 autistas. 3 autistas. É um desafio, Rosângela? Muito grande. Mas o desafio maior foi o diagnóstico, né? Mas hoje de vida, de convivência com eles, de lida diária, eu acho que a gente está evoluindo, tá, né? Se adaptando. Mas não é fácil, não. Eu vou servir um cafezinho e enquanto isso eu vou dando uma boa tarde aí, depois a gente volta. Vamos fazendo um bate-papo assim, né? Legal. Um pouquinho com cada um vai colaborando aí, a gente consegue fazer um bom programa. Tiago, você é um autista? Sou. Quantos anos? Eu tenho 29 anos e o meu diagnóstico é desde os 4 anos. 4 anos você foi diagnosticado? Eu fui diagnosticado e é um diagnóstico antigo já, me considero. E principalmente já passei por muito caminho andado já. E principalmente já passei por muitas terapias, por várias escolas também tentando adaptações, fases. A gente também tem que buscar se encaixar no melhor peça do quebra-cabeça possível, porque o símbolo do autismo é o quebra-cabeça. Eu considero isso aí, que o lugar de autista a gente tem que buscar sempre tentar se encaixar da melhor maneira possível naquele lugar onde ele vai se sentir bem, e também tem um outro símbolo, a neurodiversidade, porque ele tem que buscar ser aceito em qualquer lugar, que eu luto por isso também. E também tem o símbolo daquela mãozinha ali na camisa daquela mãe de autista ali, a neurodiversidade. Exatamente. E aquela mão dizendo que o lugar de autista tem que ser em todo lugar praticamente, porque eu vou em todo lugar também e busco sempre a inclusão. Se eu não me sentir bem, eu busco sempre me afastar daquele lugar, dar um tempo. E principalmente, se não tá bem naquele lugar, procura outro lugar também para tu frequentar. Uhum. Porque muitas vezes também nem todo lugar vão querer te aceitar também. Nem todas as pessoas gostam de você também, porque eu já passei por isso também. Sim. E o teu diagnóstico com 4 anos de idade, você tem 29, falou, então quer dizer, são 25 anos atrás, não se tinha tanta ferramenta
como se tem hoje, não se falava tanto do autismo como se fala hoje. Não se falava tanto do autismo naquela época. Né? Como que se deu esse teu diagnóstico? A família te levou no médico habilitado? Como é que foi esse caminho? Tu sabe do Dr. Léo Ronick, na Clínica São Lucas, que ele fez uma terapia principalmente com brinquedos. Ver como é que eu brincava com os brinquedos. E eu, ultimamente, naquele tempo, eu enfileirava os brinquedos. Principalmente carrinho, boneco. Aí o médico disse assim, aquele menino é autista. Aí a minha mãe descobriu, ela percebeu que ela ficou assim, espantada naquela época. O médico, pela observação do teu comportamento, conseguiu fazer esse diagnóstico. Conseguiu fazer esse diagnóstico. Isso foi bom para ti, né? Foi Porque bom. O diagnóstico, quando ele se dá quanto antes, acho que melhor para poder começar. Quanto antes é melhor. Porque enquanto já vi quantos autistas leves que acabam tendo diagnóstico tardio. Alguns com 35 anos, outros com 22. Conheço uma amiga minha que mora ali perto da minha rua ali, que ela foi diagnosticada aos 18 anos de idade. E ela dá aula como agente de educação especial. Olha só, ela é professora. Ela é professora, mas ela também sofre um pouco com a exclusão também, mesmo ela sendo profissional também. E ela continua estudando, faz faculdade, busca sempre se aperfeiçoar também, porque... Importante. Eu trabalho numa vaga PCD, numa empresa de armazém frigorífico. Sim. E eu estudei logística na Univale e trabalho na mesma área também, de logística também, há 12 anos. E... Conseguiu esse diagnóstico aos 4 anos, com certeza te ajudou a hoje tu ter o emprego que tu tem, a conseguir ter estudado e ter essa visão que tu tem de se encaixar aonde, né, aonde é o teu espaço. Eu acho que essa daí que tu colocou aqui, do autista tem que ter, de fato, tem que ter esse espaço para o autista. E o autista, ele tem essa proatividade de saber que ele tem um espaço e há uma peça nesse quebra-cabeça da sociedade que é dele. E também tem sempre um quebra-cabeça também, porque o autista, ele também está sempre em qualquer lugar, seja na igreja, na escola, num campo de futebol, num shopping, num centro de convivência, na rua, numa praça gravando podcast, como eu tô aqui, eu e a Nath. É isso aí. É isso aí, é verdade. É Nath, isso aí. Oi. Você é autista também? Sim. Você também teve esse diagnóstico como o Thiago teve na infância? Não, meu diagnóstico, ele só consegui o laudo aos 31 anos de idade. 31? 31 anos de idade. Posso servir? E depois de muitas tentativas, né? O meu primeiro diagnóstico foi aos 21, que foi de depressão. Aí, depois de 6 meses, mudaram para bipolaridade. E aí eu fiquei tratando a bipolaridade. Só que a bipolaridade, ela não compreendia todas as minhas características. E eu acabava ficando com algumas dificuldades, que era dificuldade de relacionamento, de ter amigos, trabalhar, estudar. E eu percebia que todas as pessoas ao meu redor conseguiam se desenvolver. Até as crianças já estavam crescendo, fazendo faculdade, trabalhando, tendo filhos, e parece que eu estava ficando para trás, que eu não estava conseguindo me desenvolver. Até tentei também me relacionar, e foi depois de um término de um relacionamento que eu percebi que não estava fluindo a minha vida. E aí eu procurei a minha psiquiatra e eu pedi para ela reavaliar o meu caso, e ela já atendia um autista, e foi assim que ela descobriu que eu estava dentro do espectro.
Antigamente era síndrome de Asperger, e hoje é considerado como autismo leve. Ah, então o que a gente chama ou chamava de Asperger É o autista nível 1. é o autista nível 1. Hoje essa denominação síndrome de síndrome de Asperger, síndrome de Asperger. Ela ainda é falada ou ela aí hoje não é mais falada? Ela está em desuso. Tá. Porém, muitos autistas ainda utilizam, né? Eu até entendo que, pela questão de que o autista não gosta de mudança, então imagina você 10 anos com o diagnóstico de Asperger. Tá. E aí, de repente, ter que mudar isso. Tem muitos autistas que não gostaram muito dessa mudança de nome. Né? Mas a gente luta sempre para que aconteça essa mudança, até para que as pessoas possam entender que É mais fácil de... que o autista, o Asperger, no caso, nível 1, ele precisa das mesmas adaptações, das mesmas tratamento, né, que o autista, Sim. o autismo. Tá. O Tiago me falou que autismo grau leve e você também. É isso? É isso. Sim. Tá. Então seriam os dois, podemos dizer que antigamente seriam enquadrados como Asperger. Isso. Né? Porém, as características, eu quero saber o seguinte, são 2 autistas que nós temos aqui, grau leve. Mas as características do autismo dentro do mesmo grau, são as mesmas características? Existe a diferença entre feminino e masculino, né? Então, as mulheres é mais difícil de diagnosticar que os meninos. Porque as mulheres, até porque a sociedade cobra isso, a mulher tem que dar conta de mais coisas, a mulher tem que ser a pessoa que está à frente de tudo, a mulher tem que ser a mais comunicativa. Então, as mulheres, por sofrer essa pressão, ela acaba mascarando mais o autismo do que os meninos. Tá. Né? E falando em característica, as mulheres elas têm habilidades artísticas, elas têm várias e outras habilidades que, na maioria, não existe no autismo masculino. Ah, entendi. Então, entre o homem autista e a mulher autista tem diferenças de... Em muitos quesitos, sim. Mas a base sempre vai ser a questão da dificuldade da comunicação, da socialização, uma mente literal, a questão da ingenuidade. Então, isso já é uma base, tanto homem quanto mulher. Entendi. Vamos falar com a Rosângela. Rosângela, você é mãe de 3 autistas. 3 autistas. Me fala um pouquinho a respeito disso. Quem são eles, quantos anos, se é grau leve, quais são as características, como é que foi isso? Wesley tem 21 anos, vai fazer 22, é grau leve também. É um menino que sempre foi comunicativo. Perdão, Rosângela, eu servi o café e não servi o açúcar. Ainda perguntei quem é que toma com açúcar, né? A Nath está lá amargando a vida dela. Não tomava. Então, o Wesley sempre foi muito comunicativo. Ele sempre foi um menino de escola que aprendia tudo muito fácil, muito rápido. Ele foi para a escola já sabendo ler e escrever. Ah, entendi. Tinha uma habilidade maior do que o padrão. Uma habilidade bem maior. Ele é autodidata, ele aprendeu a tocar violão sozinho, ele aprendeu outros instrumentos sozinho. O meu problema dele com escola era o bullying que ele sofria. Era a questão que ele não gosta de escrever nada. Então, nada ele anota. Então, o meu problema de escola com ele foi isso. O Wesley aprende no ouvir, mas não... Esse bullying era alguma característica comportamental dele? Com certeza. O que era? Ele sempre foi meio o nerd, né? Então, assim, ele sempre foi mais isolado de questões que os outros precisavam aprender, precisavam, né, de provas, CDF. Isso, ele era o CDF. Então, assim, ele sempre sabia mais e isso era motivo de chacota, né? Entendi. E ele era um menino muito, muito para cima, muito para frente, muito inteligente. Então, isso também acaba na turminha trazendo um afastamento, com certeza. E aí ele foi se travando, ele tinha algumas questões de comportamento quando nervoso, quando ansioso, né? Que era se automutilar, fazer xixi na roupa.
Então, essas questões, Isso assim... com quantos anos, Rosângela? Com 6, 7 anos, 8 Entendi. anos. Mas o diagnóstico dele, só de adulto. Então, passamos a infância, passamos o tempo de escola, Entendi. todo nesse... Se tivesse o diagnóstico lá na escola, Com antes certeza. poderia ter feito um monte de tratamento. Então, e ele assim, o que é que isso acarretou? Depressão. Então, ele se tornou um adolescente depressivo. Mas como a gente tem uma história de vida de uma separação com o pai, de uma questão trágica de falecimento do pai, então, ali na adolescência, foi tudo meio que mascarado para a questão do psicológico. Entendi, né? que era um abalo psicológico abalo por psicológico. coisas que aconteceram na família. Exatamente. Então, ele desenvolveu a depressão, ele tentou suicídio várias vezes. Wesley é um exemplo de superação. Para hoje ele se entender. Hoje, com o diagnóstico, sim, ele consegue saber o porquê que ele não se achava compatível com a sociedade ou com o grupo. Ele não conseguia permanecer no emprego. Ele, por conta dessa pressão, né, em cima. Então, assim, o estar fechado num ambiente, ele não consegue. E hoje ele trabalha como vigilante, então ele está mais ao ar livre, fazendo algo que ele gosta, então ele está super bem. Hoje ele tem 20, vai fazer 22. 22 anos. Isso. O William já foi o oposto. O William também teve diagnóstico agora, recente. O William teve diagnóstico fechado, laudo, semana passada. Olha só. Muito recente. Então, o William também, a gente tratava dentro dessa questão psicológica dele, de precisar de psicóloga, de trauma de infância, né? Então, mas ele não desenvolvia na escola. Totalmente zero, totalmente. O William também tem DI, né? O que é DI? Deficiência intelectual. É leve, mas ele tem uma comodidade. Então, o Wesley já tinha uma habilidade maior na escola, já aprendia muito com fácil. mais facilidade. O William já tem uma característica inversa, já tem uma dificuldade maior. Muito maior. Tanto de socialização, porque o Wesley busca amizades, ele até consegue algumas amizades, ele tem amigos, ele é muito comunicativo, como eu falei, dentro da música, que é o canto dele, né? Tá. É a vida dele, a música. Então, ele construiu uma roda de amigos, ele consegue se desenvolver mais, né? O William não. O William não tem amigos. O William é isolado. Para ele, na mente dele, não existe amigo, então é melhor ficar aqui, fechado. Por conta, provavelmente, que ele não consegue estar dentro do grupinho, digamos assim. Não consegue se sentir parte de um grupo, de um ambiente. Não. Até porque se o assunto for mais intelectual, ele não vai conseguir acompanhar. Entendi. Entende? Então, mas é mais uma característica do William, do autismo, ou se houver uma contrapartida, uma força um pouco maior do grupo a qual ele está tentando se inserir, você acha que isso poderia ser superado? Ou, de fato, é uma característica que é melhor para ele estar mais sozinho? Eu não acredito que seja melhor estar sozinho, não. Eu acredito que com informação, a sociedade vai saber acolher melhor, né? Respeitar o espaço, não forçar certas situações com eles e também acolher, né? Eu acho que os jovens hoje, que se eles buscarem entender mais sobre o comportamento do colega, porque é discutido muito na escola já, né? Sim. Falta mais, com certeza muito mais. Mas a gente já discute dentro das escolas o autismo, dentro da sala de aula. Então, a DI também, que é uma deficiência, né? Então, se os colegas entenderem mais a respeito, vão abraçar mais, né? Mas eu não prefiro que ele esteja no canto dele, mas é onde ele busca refúgio. Tá. Então, na verdade, esse isolamento é consequência da falta de acolhimento, não uma característica em si. Não, é uma característica do autista. Ele viu que ele encontrou resistência, ele se retrai, com certeza. Mas eu acho que isso é uma característica, vou eu chutar aqui, né? Mas eu acho que isso é uma característica que não é do autista. Eu acho que uma pessoa não autista também, se chega num ambiente onde não é acolhido ou é rejeitado, eu acho que isso é de todo ser humano. Talvez no autista seja um pouco maior, sim, porque talvez como ele lide mais com isso, né?
mais com esse tipo de rejeição dentro de uma roda, dentro do ambiente, ele acabe mais cedo aderindo a esse comportamento de se isolar. Mas a gente pode perguntar isso para o Tiago. O que tu acha, Tiago, com relação a esse isolamento do autista? Tu acha que é característica do autismo? Tu se sente melhor estando mais sozinho? O que isso representa para ti? Ou se a roda te acolher, tu realmente vai para a roda? Se a roda me acolher? Se aquele ambiente te acolher, onde você vai, você falou que trabalha, que estudou, se os amigos, que as pessoas que estão ali te acolherem bem, você prefere estar com elas ou mesmo assim você tem uma característica de querer ficar sozinho? Eu prefiro ser acolhido na roda ali do que ficar sozinho, porque se isolar é a pior coisa que existe também, porque eu sou uma pessoa muito de se socializar. Porque ultimamente eu tenho descoberto isso dentro de mim. Porque se isolar, a pessoa não adianta fazer isso aí, porque a pessoa perde muitas amizades, perde muito contato físico, visual da pessoa também. Exato. Isso não é bom para a pessoa autista também, porque ainda mais para essa mãe de autista aqui que tem um filho de 17 anos. Se isolar não adianta também, porque eu sei que é muito ruim também, mas pode dizer também que eu posso estar errado ou posso estar certo também. Mas o Tiago gosta de socializar, gosta de estar com... Eu sou uma pessoa muito de se socializar, na verdade. Entendi, que bom. Porque... Eles têm essa busca, né? Desculpa, Tiago. Eles têm essa busca, sim, de serem acolhidos. Eles têm... É uma dificuldade que encontram e aí automaticamente se fecham. O William desenvolveu transtorno de ansiedade, depressão. Então, por quê? Porque ele não se encontra lá, mesmo querendo estar lá. Ele não se encaixou ainda, né? Com uma pecinha. O Igor tem 9 anos, é grau 2, moderado, né? O diagnóstico do Igor veio lá de pequeno, lá na escola. Por ter 9 anos, eu acho que já estava um trabalho mais recente, mais assim, em alta, né? isso, Já mais se em falava alta, mais, né? entende? Então, a partir do diagnóstico dele é que eu consegui o diagnóstico dos outros. E como é de associação genética, através disso a gente estuda, busca e descobre que o pai era autista. Ah, entendi. Entendeu? Então, aí você consegue se encaixar, consegue ir organizando as pecinhas e buscando um tratamento, buscando ajuda, né? Para eles. O Igor faz a AMA. Ele desenvolveu muito. Até os 5 anos ele não falava quase nada. Falava todo atrapalhado, todo, né? Precisou de fono, tudo. Hoje ele está em tratamento na AMA e, gente, ele fala muito. Ele socializa muito. Ele está muito desenvolvido nessa questão. Ainda tem, sim, as questões dele, íntima dele, né? Como autista, mas ele evoluiu muito. Que bom. Entende? Porque o diagnóstico veio precoce. Veio lá de infância mesmo. A gente conseguiu inserir ele nos tratamentos necessários e ele está desenvolvendo muito mais. E eu acredito que, né? Tenho essa fé que não vai ter nenhum desenvolvimento de depressão, de ansiedade, de nada disso. Ele tem TDAH, tem TOD junto, que é também outro desafio. Outro desafio. Grande, Mas ele é um menino muito feliz, entende? Já o que eu não via nos outros dois. Sempre foram meninos muito tristes, muito fechados, né? E contanto que veio o diagnóstico da depressão e da ansiedade neles. E eu acredito que é por isso, porque não tiveram diagnóstico cedo para ter um tratamento de qualidade como o Igor está tendo. Então a batalha começa agora. Perfeito. TDAH e TOD, o pessoal que não sabe, são outros transtornos. Né? TDAH não lembra a sigla, me lembra a sigla? É transtorno déficit de atenção com hiperatividade e transtorno opositor desafiador. Nath, você concorda com essa questão da sociabilidade do autista? O autista prefere estar inserido e ele acaba se retraindo porque não é bem acolhido? Eu acredito que ninguém é uma ilha, né? Ninguém nasceu para ser uma ilha. Somos seres sociais, vivemos em sociedade. E
Em relação ao autismo, existe muito a questão da característica, que já vem aí o déficit da comunicação e interação social, o fato de termos muita habilidade em uma área e déficit em outras áreas. Então, tipo, autistas que são bons matemáticos, químicos, físicos, pintores, cantores, mas têm a dificuldade de entender coisas simples. Principalmente, que eu percebo, figura de linguagem. Então, às vezes, as pessoas falam, tá chovendo canivete. E, tipo, o autista pensa muito literal. Entendi. Aí você falou roda, tu viu que ele ficou roda? O que é roda? Perfeito, entendi. Então, a roda de conversa, na verdade, é um círculo com pessoas conversando. Certo. Isso faz com que a gente fique retraído por não entender, muitas vezes porque as pessoas acham que somos retardados por não entender. Porque como é que a pessoa não entende o que é chover canivete? Acha que realmente é uma chuva de canivete. Uhum. E acaba sendo zoado, né, bastante, que faz parte desse processo da adolescência. Acho que quem nunca foi zoado, né? Mas quando você tem um diferencial muito grande, como no caso do autista, Posso servir? Pode servir. a gente acaba sendo entretenimento para as pessoas. Isso. É o bullying, né? O preconceito. Entendi. E isso causa, como ela vem falando, né, a depressão, o suicídio. Uhum. É comprovado cientificamente que o índice de suicídio entre a comunidade autista é 9 vezes maior que a população comum. Meu Deus, esse dado aí é importantíssimo. Então, a gente vê um autoextermínio, né, de autistas, porque não consegue socializar, não consegue, no caso, falando da escola, né, não consegue ter amigos, não consegue ter, às vezes, adaptação na sala de aula e acha que ele... Eu cresci achando que eu era burra, Nath, que eu não entendia as coisas. Isso serve muito para as pessoas que gostam de falar, eu sofri bullying e não morri, estou aqui. Você não morreu, mas um autista poderia ter morrido, com tirar certeza. sua própria vida. Porque a gente tem também a dificuldade de entender as emoções, de saber direcionar, né? Por exemplo, a pessoa que é não autista sofre bullying, o que é que ela faz? Devolve. E a gente não sabe ter esse mecanismo de defesa, até pela ingenuidade, Só apanha e não consegue bater. até por não saber, pelo senso de justiça. Então, se doeu em mim, não vou fazer. Então, ele não tem esse mecanismo, esse preparo, essa dinâmica da vida. Uhum. Até hoje, como eu percebo nos adultos, o sofrimento deles não saberem que estão sendo assediados no trabalho. Então, tem muitos autistas que são assediados no trabalho e eles não percebem, eles não sabem, ou percebem, mas não sabem como falar, a quem recorrer. Então, essa questão da ingenuidade no autismo também acaba elevando bastante essa questão do preconceito e do bullying, do abuso mesmo, né? Como um todo. Então, eu sempre falo para os pais, que eu trabalho com palestras, né? E eu falo para os pais, você precisa ensinar o seu filho a se defender, precisa ensinar o seu filho essa ingenuidade, ele precisa perder, né? Ele precisa aprender a lidar com todas as diversidades que ele vai enfrentar na vida. Uhum. Porque depois o pai morre, e como é que fica? Quem que vai defender? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai direcionar esse autista? Hoje, apesar de que eu me considero um autista muito independente, tem muitas situações que eu não sei nem o que falar, como agir, né? Então, eu tenho que ter um script quando eu saio para cada coisa, para cada situação. Mas se foge um pouco daquilo que eu treinei, já não sei mais. Então, todas essas dificuldades que a gente tem de ter autonomia, independência e até mesmo essa questão da linguagem, da comunicação, de interpretar o outro, isso causa a insegurança, que a insegurança causa você não tem segurança de chegar numa pessoa. Nos grupos de autistas adultos que eu frequento, uma das maiores dificuldades, além do mercado de trabalho, que é a preocupação dos autistas, é relacionamento.
Então, tem muitos autistas de 30, 40 anos que nunca beijaram, que nunca namoraram, nunca paqueraram, pelo medo de chegar, de não saber chegar, pelo medo de ser rejeitado. Hoje eu perdi esse medo, mas quando eu faço amigos, quando descobrem que eu sou autista, me bloqueio na rede social. Aí eu só percebo quando tá o bonequinho lá, né? Até hoje? Aí quando tá Puxa vida. Aí tá a foto da pessoa. Aí quando eu falo que eu sou autista, aí quando eu vou olhar, só tá o bonequinho lá, né? Essa cinzentozinho, eu já sei que eu fui bloqueado. Então, tipo, hoje eu levo de boa. Por quê? Porque hoje eu tenho total segurança daquilo que eu sou. O problema não está em mim, está na sociedade. É a sociedade que é preconceituosa, não tem nada de errado comigo. Eu sou diferente, não é? Mas antes eu sofria bastante. Porque você quer fazer amigos e quando tu acha que está fazendo amigo, aí a pessoa vai e te bloqueia só porque você é diferente? Tem uma deficiência? Então, eu acho que o senso das pessoas sobre amizades, ela é muito abaixo do que realmente o autista espera, né? Que é que as pessoas sejam nossos amigos pelo que somos. Os autistas, a maioria dos autistas que eu conheço são pessoas leais, são pessoas sinceras, são pessoas verdadeiras, são pessoas justas, são pessoas que vão falar a verdade, até porque é uma característica do autismo. A gente não tem filtro social. Não tem filtro. Então, se você me perguntar algo, eu vou falar na realidade, não vou fazer rodeio. Então, são características que muitas empresas hoje até procuram autistas, porque são pessoas sinceras, verdadeiras, justas. Né? Quem não quer um... Característica já, né? De nascença já vem Já, no genes já, né? Então, Aquela hoje, criança. muitas empresas já estão tendo esse saque, entendeu? De, tipo, ou contratar um autista, porque eles têm essas características que são muito boas, né, para o mercado de trabalho. Sim. Pessoas comprometidas, principalmente se for hiperfoco. Então, o autista que gosta de trabalhar, por exemplo, com computação, ele vai fazer aquilo com perfeição, né? Que a gente fala que é o hiperfoco, porque é algo que ele domina, é algo que está na área dele. Então, ele vai fazer aquilo com perfeição. Ele vai se dedicar a entregar o melhor. Mas a gente precisa ainda conscientizar muito, porque as pessoas não olham as nossas habilidades. Elas olham as nossas dificuldades. E elas supervalorizam isso. Entendi. Então, o autista ele tem algumas dificuldades a serem enfrentadas, mas, em contrapartida, tem habilidades que também a sociedade precisa, que a empresa precisa, que a escola precisa, que todos precisam. Então, de fato, entra naquilo que o Thiago falou antes, de ele é uma peça desse quebra-cabeça social, importante seja onde ele estiver. Existe um espaço ali para o autista. Eu acredito muito que, falando da diversidade, né? Nós somos uma diversidade. E quando passa a questão do autismo e outros transtornos e doenças, enfim, a gente fala da neurodiversidade, né, que é a diversidade da mente. Quando a gente quebrar esse ciclo do preconceito, com certeza todos vão ganhar, né? Sim, os autistas com certeza. E os não autistas. Porque hoje eu percebo que os meus amigos também, não tenho muitos, tá? Por causa dessas dificuldades da socialização, da comunicação, que é muito difícil. Mas eu percebo que os meus amigos sempre falam assim, que aprenderam muito comigo, né? Do meu pensamento lógico e objetivo. Então, o autista, dificilmente ele vai fazer algo que não seja calculado. Então, ele vai ver a probabilidade daquilo dar certo, da probabilidade que deu errado. Então, ele vai ser muito mais assertivo, porque ele tem todo um cálculo, ele tem toda uma lógica a seguir, ele não faz algo sem lógica. O Thiago tem uns hiperfoco em carro, então ele sempre fala quais são os carros que são melhores, quem saiu de linha, que já foi o pior, quem que consome menos gasolina, né? Né, Thiago? Qual é o que bebe mais também? Quando eu comprar o meu carro, vou pedir Dica pro informação Thiago. aí pro Thiago. Qual é o teu carro, Thiago? Um Fiat Mobi 1.0. Tenho certeza que é um excelente carro, então, porque não ia ter Bom um pra carro falir a Petrobras já. É mesmo econômico desse Econômico já. jeito, né? Mas tá barata a gasolina. A gasolina já tá quase R$8 já. Tem algum lugar que já passou de R$8. Passou de 8.
Tiago, vai ter que ter o hiperfoco em bicicleta agora, porque em carro vai ficar em desuso, do jeito que a gasolina tá cara, o pessoal vai deixar o carro em casa para começar a trabalhar com bicicleta. Andar assim, ó. Gastar energia corporal aqui, ó. Gastar a gasolina da... Olha... Bom, Tiago, deixa eu perguntar para ti. Você estava me falando antes, enfim, para quem quiser me responder, que o autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento. Quem consegue me falar mais a respeito disso? Dos três? É isso? É isso. Realmente é um desenvolvimento meio desalinhado, né? Que diz, porque eles não conseguem realmente ter essa mente que a gente tem, essa ingenuidade, essa questão toda... Não é uma questão comportamental, é uma questão neurológica. Neurológica. Entendi. Que traz esse comportamento. Precisa ser que, consequentemente, vai ter repercussão no comportamento. Na verdade, um estudo mais amplo, né, ele fala sobre neuropsicossocial. Então, neurológico, neurobiopsicossocial. Então, neurológico, biológico, né? Isso. Porque afeta também todo o processo da nossa biologia, psicomente e social, né? Porque ele afeta... A consequência vai afetando. Ele afeta essas questões sociais mesmo, que são muito difíceis, né? Sim. A própria questão da socialização, que vem como uma dificuldade do autista, eu percebo que já vem da infância, né? A criança que não consegue brincar, não sabe brincar. Na verdade, eu, como autista, digo que a gente sabe brincar da nossa forma, né? Mas da forma padrão. Às vezes, o autista, ele enfileira, né? Ele brinca com a roda do carro, então, porque ele gosta de ver rodando, que são que a gente fala para a sociedade, que são as nossas estereotipias, conhecida como estimes, né? Que são esses movimentos repetitivos. Então, ele gosta de ver rodando, girando, girando, girando. E, muitas vezes, as outras crianças não entendem, né? Como é que eu posso falar? O hiperfoco, que são interesses restritos. Então, tem autista que gosta só de um tipo de filme, que gosta só de um tipo de música, que gosta só de um tipo de tema. E aí ele vai falar o que ele domina. Para os outros, a gente parece um nerd mesmo, né? Entendi. Só fala de uma coisa, e muito bem daquilo. Entendi. Eles falam assim... O Wesley mesmo, esse meu mais velho, ele tem assim, um interesse político e social muito grande, gente. Então, ele fala com uma proporção gigantesca de entendimento que eu fico chocada. As pessoas olham e ficam... Como sabe? Não estuda, não tem uma faculdade, né? Porque para ele seguir o estudo também é uma dificuldade. Sim, perfeito. Mas o hiperfoco deles é entender sobre o assunto. Então, ele busca vídeos, ele se interessa muito nessa questão. Se torna ali um mestre, né? Mas aí eu te falo que vem essa questão. Porque as pessoas falam, mas como é que é tão inteligente nisso, mas não sabe fazer isso? Eu sofro disso. Eu tenho hiperfoco em palestras. Eu faço palestras. Eu tenho hiperfoco em psicologia. Eu estudo sobre psicologia. Então, na hora de abordar autismo, questões sociais, eu consigo falar. Mas me tirar desse meu assunto para fazer qualquer outra fala... Pra falar de carro não dá. Aí é com o Thiago. Aí tu chama o Thiago. Eu chamo o Thiago, né, Thiago? É bem isso. Porque o autista, ele consegue ter uma inteligência, às vezes, acima da média, em relação àquilo que é de interesse dele, né? Que a gente chama de hiperfoco, ou assuntos restritos. Então, ele domina aquilo. Entendi. Perfeito. E isso se torna difícil quando a gente vai para a escola, porque, às vezes, a gente sabe mais do que o professor. É entediante. É entediante. Eu disse que temos que estudar. E um debate, todo mundo, né? Se torna um debate com o professor. É chato para todo mundo, não é só para autista. A escola realmente também, ó... diz aí, os professores realmente vão querer desafiar o aluno também. Vão te passar matéria nova. Vão te passar matérias que realmente vão ser difíceis. Como, por exemplo, a matemática, por exemplo. A partir do 7º, 8º ano do ensino fundamental,
vai ter matérias com números e letras junto, aquelas equações. A minha filha fala disso. Minha filha fala assim, que ela gosta da matemática até quando começaram a enfiar a letra no meio dos números. Isso. Ela fala, eu gosto da matemática dos números. Para que botar o X no meio da matemática? Eu também. Claro, né? Mas continua. Passei. O que você acha da escola pro autista? Que a escola pro autista, na verdade, é um ambiente que, para eles, é um pouquinho desafiador para eles, porque te ensina muito a lidar principalmente com o bullying na escola. Porque, para mim, foi um ambiente de muito aprendizado, uma escola da vida. Eu já passei por tudo isso. Porque eu peguei principalmente uma época que não se falava tanto de autismo, numa época que não existia AMA no município, só tinha AMA só em outras cidades na época, e era abaixo de 2017. Eu só me formei no ensino médio em 2012, que eu entrei tarde no ensino fundamental, em 2002, quando eu tinha 9 anos para 10 anos. Porque foi bem difícil entrar na escola também, para buscar a escola para eu incluir. Porque tinha escola que não me aceitava também. Como eu estava discutindo com essa mãe de autista, que a educação adventista ali é um colégio que uma vez a mãe tentou buscar vaga ali no colégio adventista, eles negaram matrícula para mim. E tem essa tal da fila de espera. Uma vez eu vi uma mãe de autista ali da AMA, a Jaqueline, que tentou buscar vaga para o filho. E tem essa tal da fila de espera. E essa fila de espera vai demorar uma eternidade. Não vai acabar. O que vai ser essa fila de espera? Não anda. Tá falando da fila de forma geral, a fila do... Não, é uma fila de espera para crianças com pessoas com deficiência, né? Para serem atendidas pela escola. É uma forma de mascarar o preconceito, como a gente estava conversando. Entendi. Entendeu? Então, a criança vai ficar nessa fila, sim, mas essa mas não fila vai andar a fila. Não anda. Vai ficar na fila, mas não vai ser chamada nunca. A gente sabe disso. Nunca é chamada. A gente tem um problema muito sério, social. Isso aqui não é de autismo, né? Isso aqui é social. A escola não está preparada. Ah, não. A escola não está preparada. Principalmente escola de interior, não sei como é aqui, eu sou de Belém do Pará. Escola do interior é uma escola feita na comunidade, que vai aquele professor enviado para lá, que tem aquelas sala de aula que é dividida no meio cadeira, e aqui é uma sala, que já é outra série, são que é uma várias série. séries juntas. E aí eu te falo, que preparo se tem para ter um aluno com deficiência? Então a gente fala, quando fala de política, e aí vai ter que mexer em toda a estrutura da sociedade. Claro que nós temos direito como todas as pessoas, direito de ir e vir, direito à educação, saúde, né? Nós temos direito. Sim. Só que, muitas vezes, para que esse direito ele seja acessível, é necessário se mexer em toda uma estrutura que não foi pensado. A sociedade não foi pensado para nós. Há uns 20 anos atrás, onde nós estávamos? No manicômio, presos dentro de casa, amarrado, acorrentado. Supermercados. A gente não fazia parte do plano da sociedade. Tanto tempo, né? Não faz tanto tempo, né? Entendeu? Então, não fazíamos parte do plano da sociedade. Né? Qual era o plano para nós? Era excluir, a segregar. Esse era o plano. O que não se encaixa dentro do nosso padrão, você tira então, da convivência. A partir do momento em que a gente começa a buscar nossos direitos, a partir do momento que a gente passa a ter conscientização de que precisa-se, sim, ter toda uma adaptação, não só nas escolas. A gente fala muito de escola, mas eu sempre pego com os pais. Gente, o autista não vai ficar todo o tempo lá no ensino médio, não. No ensino fundamental, né? Ele vai o quê? Ele vai crescer, ele vai o quê? Para o mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar numa inclusão contínua. Não dá para falar só inclusão na escola. É uma inclusão contínua. Eu preciso ser incluída, hoje como adulto, na fila do banco, quando eu vou pagar minhas contas.
no supermercado, quando eu vou comprar, né, o meu alimento, na rua, na avenida, eu preciso ser incluída como um todo. E a gente tem essa cultura ainda, né, de que as pessoas com deficiência, elas são um peso para a sociedade. E não é assim, né? Nós temos aqui o Tiago, que trabalha, né, ele contribui, é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário. Falamos agora dos carros, né, Tiago? Então, eu acho assim, que a sociedade ela precisa desconstruir isso, de que a pessoa com deficiência é um peso, de que tudo que fazem para a gente é favor, né? Não é favor, é direito. Então, a gente precisa estar, assim, querendo ser incluído nas escolas, querendo ser incluído na faculdade, querendo ser incluído no mercado de trabalho, nas áreas de lazer, onde as pessoas estão, a gente quer estar também. E é isso. Uhum. E você tinha falado que teve um diagnóstico de outros diagnósticos antes de ser diagnosticada autista. Esses diagnósticos, eles eram errados ou eles são outros transtornos que você também tem? Então, você falou de bipolaridade, você falou da questão da depressão. O autista, a gente estava conversando fora aqui, né? O autista, normalmente ele é autista ou o autismo ele pode vir associado a outros transtornos? O autismo ele pode vir associado a outros transtornos, doenças, que a gente fala que são comorbidades. O que são as comorbidades? Na verdade, é condição coexistente, né? Elas coexistem com o autismo. Então, pode ter o autista que tem TDAH, autista que tem transtorno opositor. Vocês dois têm algum outro transtorno junto? Eu, no caso, bipolar. A bipolaridade, A bipolaridade foi confirmada depois disso. Realmente não foi um diagnóstico errado que foi feito antes. Realmente existe a bipolaridade. Sim. E o meu tratamento ele é porque não existe uma medicação para autismo. Então, se o autista ele toma medicação, ele toma por quê? Pela ansiedade. Ou ele toma por quê? Porque ele está agressivo, porque ele está não consegue se concentrar, porque ele não consegue dormir, porque ele está com compulsão alimentar. Não é? Então, não existe uma medicação. Eu estou tomando uma medicação para autismo. Não, está tomando medicação para alguma dessas outras condições. Entendi. No caso, o meu da bipolaridade, né? Eu tomo estabilizador de humor, tenho suspeita de epilepsia e também tomo o antipilético. Tá, entendi. Então, faço esse tratamento para conseguir equilibrar todas essas coisas para que, como autista, eu consiga ter maior desenvolvimento. Perfeito. Entendi. Quero pedir o seu like agora, o seu compartilhamento, o seu comentário. Você que chegou até aqui no nosso bate-papo, ainda vamos avançar mais um pouco. Temos mais para falar sobre o autismo, mas quero pedir o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário. Isso nos ajuda bastante a chegar no máximo de lugares possível, tá? Quero agradecer novamente os nossos patrocinadores, JR Celulares de Navegantes, o Instituto Excelência, que tem consultório em Navegantes e em Itajaí, e o nosso patrocinador oficial, a Black Box Bakery, que tem pães com fermentação natural que vão te deixar com água na boca. Estamos aqui comendo, vou pedir para o nosso editor, que também é nosso assistente de serviços gerais, que também é tudo o que precisa, porque só tem ele atrás da câmera, então o que precisar vai ter que ser ele. Inclusive agora eu vou pedir então para repor uns pãezinhos aqui para a gente poder continuar conversando, porque conversar é bom, mas conversar comendo é melhor, né, Thiago? O que você acha? Muito melhor, né, Thiago? Muito melhor. E ainda com a água na boca que a gente tem. Melhor. Ó, isso, aproveita que ele vai tirar daqui. André, não esconde nada lá, que da última vez... Não vou contar aqui no ar, não. Não é para esconder pão lá, André. Serve nós lá, por favor. Tiago, você tem alguma outra situação associada ao autismo? Ih, rapaz, peguei o Tiago bem na hora que ele estava comendo o pãozinho da Black Box Bakery. E agora, olha só associado ao autismo, fome. Fome? Que vontade de só para fazer uma... Posso claro, falar? Fique à vontade. Então, só para fazer... para a gente entender melhor, né, sobre isso. Muitos autistas não recebem diagnóstico de autismo porque eles veem primeiro que a depressão. Tem muitos autistas que recebem diagnóstico primeiro de depressão, esquizofrenia,
até mesmo a bipolaridade, transtorno de ansiedade generalizado. Porque esses profissionais eles ainda não estão aptos, né, para conseguir identificar o autismo nível 1. Porque a mentalidade ainda deles de autismo é daquele autista Severo, grave, né? do nível ainda 2, 3, né? Que é aquele autista que se bate, aquele autista que se morde, aquele autista que não consegue nem sair de casa, né? Que precisa estar sempre ali meio que dopado. O autista que consegue trabalhar, o autista que consegue chegar aqui e falar como nós estamos falando, até mesmo para algumas pessoas da luta do autismo, eles não consideram que a gente seja autista. Aí tu chega, por exemplo, para ser diagnosticado e o médico fala, não pode ser autista porque tu fala. Isso. Não pode ser autista porque tu olha nos olhos. Não, se fosse autista, nem estaria aqui sozinho. O que tu tá fazendo aqui sozinho? Não pode ser autista. Só olha o autismo mais severo. Isso. Só olha o autismo com mais... Isso, é visto muito essa questão do autismo, só aquele que realmente é visto, né? Como a gente discute muito sobre a cara. Ah, mas nem tem cara. Ah, entendi. Dos meus 3, eu ouço muito isso. Ele é autista? Não parece, não tem cara. Cheguei até a dizer uma vez para uma senhora, bom, não tem problema, se você me mostrar onde compra essa cara de autista, eu vou lá e compro. Porque porque você chega a esse ponto assim de estar saturado de ouvir isso. Não tem cara, mas conversa. O William conversa muito bem com a gente, né? A dificuldade dele maior em socializar com o povo. Mas com um adulto mais velho que ele conversa. E num nível, assim, muito bom, de boa troca. Então, sério que ele é autista? Mas não parece. Olha para ele conversa muito bem, ele olha nos olhos. Realmente, ele tem características diferentes, né? Isso, porque eles são muito diferentes. É um espectro, né? E agora você imagina assim, você imagina a dificuldade de se conseguir o diagnóstico, mesmo na vida adulta. Tem muito profissional que diz assim, ó, mas tu já tem 30, 40 anos, já casou. Não faz diferença. Para nós faz. Faz. Porque a partir do momento que a gente consegue entender quem somos, por que eu sou diferente? O autista cresce, os autistas adultos que eu conheço, eles falam sempre a mesma coisa. A gente cresce sem identidade. Porque eu não sei por que eu sou diferente. Por que eu não consigo ter amigos? Por que eu não consigo ter um namorado? Por que eu não consigo ter um trabalho? Por que eu sou estranho? Por que eu não entendo o que as pessoas falam? Eu passo por umas situações assim bem constrangedoras, mas ao mesmo tempo engraçada em relação à mente literal. Conta para nós a história. Eu sempre viajo para São Paulo para fazer palestras, né? E eu fico hospedada na casa dos meus amigos. Desculpa, as tuas palestras relacionadas ao autismo? Autismo. Tá. E uma vez eu estava na casa da minha amiga, a gente terminou de almoçar, né? E aí veio a sobremesa. Ela olhou para mim e falou assim, Nath, tu gosta de brigadeiro? Eu falei, gosto. Aí ela pegou, foi lá na geladeira, trouxe um copinho assim com brigadeiro para mim, estendeu, e eu falei assim, não quero. Ela falou, mas tu não falou que tu gosta? Eu falei, gosto, não quero. Entendeu? Gostar e querer são dois verbos diferentes. São coisas diferentes. Agora, se ela me perguntasse, Nath, tu quer brigadeiro? Aí sim, né? Então, são essas coisas que parecem bem assim. Ela ia se vingar, ela ia perguntar pra ti, tu quer brigadeiro? Tu vai falar, quero, mas não tem. Eu perguntei se tu quer, não falei que tem. Desse jeito. Então, são coisas que acontecem que são engraçadas, mas ao mesmo tempo são difíceis, né, para a gente perceber como é que funciona a mente. Outra vez a minha amiga, eu sempre viajava e eu dizia que eu queria iogurte. Ela falou assim, eu comprei uns iogurte para ti. Aí eu falei, tá legal. Ela falou, tem iogurte de bebê, tu quer? Eu fiquei pensando, bebê, criança. Eu falei, mas para que ela quer me dar um iogurte de bebê? O que ela tá achando que eu sou? Aí eu falei assim, bebê? Ela percebeu que eu não entendi. Ela falou, bebê, iogurte de bebê, aqueles que fazem assim, guti-guti. Aí, depois que eu vim entender que bebê que ela estava falando era de tomar, e não bebê de bebê. Então, a gente percebe como é a comunicação com o autista, ela precisa ser uma comunicação mais clara, mais objetiva.
E as pessoas parece que não têm paciência disso. E eu enfrentava muito isso em casa. Vou só contar só mais essa. Uma vez aí, estava com a minha irmã lá em casa, aí ela falou assim, o macarrão estava no fogo. Ela falou, vai lá no fogo e vê o macarrão para mim. Fui lá, olhei o macarrão. Voltei. Tá visto. Aí depois o macarrão queimando lá no fogo. E ela começou a gritar, tu não viu o macarrão para mim? Vi. Fui lá, olhei e vi, né? E ela queria que eu tivesse essa sacada, que não era para olhar, era para ver se estava bom e desligar. Se está bom, você desliga. Mas não foi esse o comando que me deram. Entendi. Entendeu? Então, o autista, ele passa muito por essas dificuldades. Às vezes o pai fala, mas o meu filho não entende o que eu falo, mas não explicou direito as coisas. A gente sofre. A gente sofre muito. É como nó no pingo d'água. O Igor chegou para mim e disse, mãe, não existe, é impossível. Eu disse, o que é impossível? Dá um nó em pingo d'água. Eu disse, não, realmente, é uma forma de se falar de algo impossível. Por quê? Porque a minha prof falou. E eu fui fazer, não consegui. Dá nó em então, pingo assim... d'água. Ela deve ter falado que ele, olha, tu dá nó em pingo d'água, hein, rapaz? Ele foi tentar, eu não dou, não. Não dou, não. Então, é algo... Realmente, o William é muito assim. Tira... organiza a mesa. Ele tira o que está em cima. Ele não entendeu que era pôr os pratos... Tira o que tá e põe os pratos. Lava os pratos para mim. Não é só os pratos. É no geral. Para mim é muito fácil falar assim. Mas para ele que recebe a informação é muito diferente. E aí... Ele vai, lava só os pratos, fica talher, fica o resto. Eu tinha perguntado para o Thiago se o Thiago tem alguma outra situação associada ao autismo. Eu tenho ansiedade. Eu... Principalmente tenho só ansiedade, na verdade, porque, na verdade, eu tomo medicação principalmente para controlar essas crises de ansiedade, as crises no autismo de forma geral também, porque de autista leve não tem nada também, porque Exatamente. Eu sei que eu falo mais pura verdade que tem. E também controlar as crises de agressividade também que eu tenho também. Eu sofro também um pouco do transtorno opositor desafiador também. Porque sinto momentos, às vezes, quando a situação foge do normal, dá vontade, às vezes, até de chutar até o pau da barraca também. Que todo autista também sofre com isso também. O autista leve passa por essa situação também. Porque... isso acontece também algumas vezes comigo, quando uma situação gera preocupação comigo. Uma vez, numa quarta-feira, era dia de muita chuva e eu voltando todo molhado para casa, passar em vários lugares, quando não sai no lugar, por exemplo, quando eu vou no supermercado com meu pai, aí quando vê que o preço está muito caro em tal lugar e vão no outro. Sim. Aí eu digo para ele, tento explicar isso para ele várias vezes. Não compensa tu ficar gastando gasolina do carro indo em outro supermercado só para ver o preço de tal produto que está mais barato em outro lugar e ficar indo desfilando em outros mercados por aí, porque eu sempre prefiro fazer as compras em um só mercado, porque é mais fácil, mais prático. Gasolina 8, né? Gasolina 8 aí. E essa mudança de lugares te causa uma insegurança, uma instabilidade emocional. Uma instabilidade emocional também. Com certeza. Eu sofro um pouco de instabilidade emocional também. Tu prefere vai num lugar comprar alguma coisa, vai lá e compra tudo que tem que comprar lá e depois encerra, é isso? Encerro isso. Porque eu faço isso sempre. Eu programo, na verdade. Isso. Entendi. Lógico e objetivo. Explica um pouquinho melhor. Tu programa aquilo que tu vai fazer e aquilo que tem que acontecer. Se sair daquela programação, você já tem uma dificuldade, é isso? Tem uma certa dificuldade também. É a mesma coisa quando eu tive que meus pais fazer a mudança da época para construir a casa ali no São Vicente. Teve que se mudar para uma casa lá no centro, ali perto da Univale. Moramos uns 2 anos e meio. Isso até mexeu comigo. As mudanças de casa para outra.
mudar de uma casa do centro para o São Vicente de volta. Isso também mexeu um pouco comigo também, que eu nunca tinha feito mudança de casa também, mas eu já passei por isso também. Isso traz essa ansiedade. Traz essa ansiedade também. Você trata essa ansiedade com medicamento ou não? Com medicação. Com medicação. Tem que ter medicação para você? Tem que ter medicação. Entendi. E o teu hiperfoco? Tu falou que uma é em carros, né? Tem alguma outra coisa que você gosta? Tem hiperfoco também, principalmente em alimentação também, que pesquiso quais os alimentos também que contém a maior... Esse aqui é um pão de fermentação natural. Sim. Tem outros que tem mais fermentação artificial. O pão de fermentação natural, na tua opinião, ele é melhor? É melhor. Olha aí, ó. Black Box Bakery. Acabamos de ver que o autista fala a verdade. Esse tem um gostinho mais Se tu puro. fala o contrário, eu ia ter que trocar na edição, cara. Esse tem um gostinho mais puro que tem. Isso. E o café, esse café aí tem um gostinho mais puro também. Imagina o café expresso também. Só que é um pouco mais caro também o café expresso. Eu gosto, na minha casa eu tenho moedor de café, então eu compro o grão no mercado mesmo, né? Mas compro o grão e aí dou aquela moedinha para passar e fica um café. É outro gosto, né? E já Fica vi bem também melhor, aquela né? maquininha que tu põe a cápsula de refrigerante também. Só que aquilo deve custar o olho da cara também. Tem tipo Dolce Gusto, né? Tipo Dolce Gusto, só que aquilo ali eu pela minha condição financeira, não quero arriscar. Perde o gosto, né? Perde o gosto, na verdade. Perde o Porque gosto. as cápsulas hoje em dia estão tudo muito caras. Tu só compra só no Angeloni. Tu diz que é mais barato lá? É mais caro, na verdade, lá no Angeloni. Só vende a maioria delas só no Angeloni. Ah, é? Angeloni Eu e não Bistec. Eu não Porque- compro dessa, eu tenho meu moedorzinho lá, passo tá meu ótimo. cafezinho. Porque tá. esses mercados aí, pelo que eu sei, são os mercados mais careiros que tem daqui de Itajaí. Eu vou ter que cortar, porque tu falasse o nome do mercado, vou ter que cortar na Então. edição, senão eles vão querer, só se isso... Sabe que eu vou buscar patrocínio nos outros mercados que não foram Olha aí, citados? Né? não, vocês não foram citados, então... Rosângela, Oi. desafios de uma mãe de 3 autistas. Desafios eu queria falar um pouquinho da AMA agora também, Sim. assim. Onde é que entra a AMA na vida de vocês? Quais eram os desafios que você enfrentava, os maiores desafios, e aonde a AMA conseguiu apaziguar um pouco as coisas aí? Então, eu venho nessa luta sozinha há 9 anos. Desde que o Igor, né, de 9 anos, nasceu, houve uma separação com o pai, mais tarde a morte trágica dele, então eu vim embora para Itajaí e aqui eu consegui amparo. Sempre fui sozinha, aqui eu tenho uma irmã só, né, que dentro das condições dela me dá aquele apoio, mas a casa é minha, os filhos são meus, então ali dentro realmente a gente passa muita luta, muita batalha. Aham. Então a AMA chegou num momento em que eu estava quase surtando. Eu já estava assim tomada. Eu não tinha para onde correr, como buscar ajuda. O Igor tinha o diagnóstico, ele tem TOD, né? O que trazia crise de agressividade muito grande. Ele não dormia, ele era uma criança que não dormia, ele passava a noite toda sem dormir. Então isso prejudicava muito ele, prejudicava muito a mim, né? Sim. E a família, os irmãos em todo. A AMA chegou para mim como um respaldo. Então, eu consegui ali com ele tratamento de fono, tratamento de psicológico, tratamento de TO. Hoje, ele é um menino totalmente controlado nessas questões, toma medicação, faz as terapias dele tudo em ordem. Com a ajuda da AMA também, eu comecei a abrir minha mente e entender mais sobre o assunto, né? Porque a gente tem encontros, a gente tem um encontro para mães, que a cada 15 dias acontece, né, lá na AMA, junto com a nossa assistente social, a Maria Cristina. Então, a gente, entre mães, a gente conversa e se entende. E a linguagem de filhos diferentes, dentro do espectro, mas que nos une, sabe, de uma maneira que é irracional de te explicar. A gente chora, a gente se abraça, uma troca experiência com a outra. Isso me fortaleceu e muito.
Então, a AMA trouxe para ele respaldo e para mim também. Por ser uma mãe que não conhecia nada do assunto, caí de bandeira com o Igor e depois os outros, porque os outros vieram depois do diagnóstico do Igor. Então, assim, para mim foi muito gratificante fazer parte da AMA, sabe? É um lugar que realmente me abraçou minha casa, me dá o apoio e suporte, tanto no tratamento de especialidade, né, que eles têm, quanto também como mãe, como mulher, que eu me sinto acolhida ali. Ela foi fundamental para mim, com certeza. Que bom. Vocês também fazem acompanhamento na AMA? São acompanhados e usam dos serviços que lá são oferecidos? Eu faço oficina de música nas terças-feiras à noite com o professor Rodrigo Paiva, às 7h30 da noite. Oficina de música para autista adulto. Uhum. E eu faço aula de violão com o professor Pedro. E também participo do grupo de autista adulto Nada Sobre Nós Sem Nós com a Maria Cristina. Assistente social. Legal. Nath? Bom, eu já falei, né? Eu sou daqui, sou de Belém do Pará. Então, quando eu cheguei aqui, conversei com a Cris, né? Que é assistente social. E aí a gente falou sobre criar um grupo de autistas adultos, que até então não se tinha, né? Grupo de autistas adultos. E essa é uma das minhas lutas sempre, né? Que o autismo adulto ele seja visto. A gente também precisa, né, de grupos, a gente precisa de terapias, a gente precisa de suporte. E, mediante esse pensamento, a Cris criou o grupo, né? Nós fazemos parte do primeiro grupo da AMA de autistas adultos, que é o diferencial. Não vejo muitos grupos de autistas adultos por aí. E, para mim, tem sido muito importante, né, o trabalho que a AMA vem desenvolvendo. Não tenho nenhum tipo de tratamento, né, pela AMA, a não ser mesmo o grupo de autistas adultos que a gente se reúne de 15 em 15 dias para ter essa convivência em grupo. Muitos dali não tinham grupos, muitos não tinham nem amigos, nunca tiveram esse contato de grupo. A primeira vez que a gente saiu foi para uma caminhada juntos, foi Thiago. Depois a gente foi para uma pizzaria, então a gente acaba criando esse suporte, né, de ter um grupo. Eu não falo nem grupo de autistas, mas um grupo de pessoas, grupo de amigos, que é tão simples, mas muito de nós nunca teve. Sair para conversar, sair para falar dos seus assuntos, porque a gente não pode falar dos nossos assuntos com as outras pessoas, que elas não entendem. Elas não entendem o hiperfoco dele em carro, o hiperfoco de um outro autista lá é sobre história, o outro é até professor de história, o outro é sobre desenho. Então, cada um fala do seu hiperfoco e a gente consegue ouvir sem discriminar, né? A gente consegue ouvir as nossas dificuldades sem achar, oh, nossa, que bizarro. Não, como todos nós estamos na mesma situação, para nós tudo é comum. Até a sinceridade, por exemplo. Eu sendo sincera com pessoas não autistas, elas acham que eu estou sendo arrogante. Eu sendo sincera com eles, é natural, natural. Então, a AMA trouxe essa possibilidade e a gente vê aí também nessa possibilidade de crescer, outros autistas adultos chegando aí, e é isso, o trabalho. Entendi. E a gente tinha conversado antes, acho que é interessante falar, né? A gente vê assim, que você de fato tem uma fala muito boa, uma fala com naturalidade, inclusive trabalha com palestras, né? O Thiago já é um pouco mais comedido, né, Thiago? Na fala já é um pouco mais, fala quando mais provocado, quando perguntado, senão você fica mais comedido um pouco. Em contrapartida, você dirige um mob. Dirijo... É mob que você falou? Mob. Um mob. E a Nath já tem essa
Eu não dirijo nem a minha vida. Não estou dirigindo nem a minha vida. Então são características, né, de 2 autistas de grau leve, como vocês me falaram, mas realmente dentro do espectro tem características diferentes, né? Isso. Dois autistas, né, não são iguais. Não, é necessário que se saiba trabalhar as diferenças dentro do espectro autista, né? Isso no individual. Por isso individual, que é um espectro, né? Exato. E a gente trabalha muito porque as pessoas, principalmente os profissionais da educação e da saúde, eles querem padronizar, né? Ah, então se não olha nos olhos não é autista, porque fala muito não é autista, porque não existe um padrão. Cada autista, na verdade eu falo de pessoa, cada pessoa tem habilidades e cada pessoa tem déficit, não é? Quais são as suas habilidades? Eu comer. Comer? Eu como de tudo. E uma dificuldade? Me diz uma dificuldade aí. Parar de comer. Isso, não comer. Parar de ser formiguinha. Então, Não, desculpa, mas ser falando a verdade, eu humano. gosto muito de me comunicar. Adoro que isso aqui pra mim é o maior lazer do mundo, né? Tem gente que gosta de passar o dia na praia, eu gosto de passar o dia gravando podcast. É verdade. Então, assim, hiperfoco. a comunicação pra mim tá ótima, né? Mas eu já tenho dificuldade de fazer serviços burocráticos. Se me botar na frente do computador para fazer documento, eu já começo a me coçar as costas, começo a coçar tudo. vendo? Realmente, é isso. Então, todos nós temos, né, as nossas habilidades, as nossas dificuldades. Só que quando a gente fala de uma deficiência, né, no caso, o autismo, as pessoas tendem muito a ver o autista pelas dificuldades. Então, as dificuldades, eu não quero saber das minhas dificuldades, eu já sei que eu tenho dificuldade. Eu quero saber das minhas habilidades e o que eu posso alcançar. Né? O que as pessoas podem me ajudar para que eu desenvolva. O que as pessoas ao meu redor, elas têm que entender mais um pouco de autismo para me ajudar nas minhas dificuldades. É isso. Isso, uma empresa que abra uma vaga onde a tua habilidade seja vista e seja aceita e reconhecida ali dentro. Não que vai ter dificuldade de socializar com os colegas. Não, entende? A gente busca isso. Tanto que o William está aí para o mercado de trabalho agora, o Wesley está empregado, encontrou o canto dele. O William está no mercado, está para o mercado de trabalho. Então, ele realmente não tem muita instrução de ficar na frente do computador, nem pensar, de escrever, nem pensar. Algo que ele exija muito de foco de mente, ele não vai conseguir. Mas ele é muito braçal. Ele gosta muito do pegar pesado, do trabalhar, do ter que organizar. Ele gosta muito dessa questão da ordem que eu faço. Então, o que mandar, ele faz. Ele é muito proativo. Então, deveria, sim, encontrar o canto dele, o encaixe dele dentro da habilidade dele, né? Ele também tem um hiperfoco por carro, que é um absurdo. Carro e moto é com ele mesmo. Então, ele amaria um trabalho dentro dessa área. Tanto que ele já trabalhou em revenda de carro, auxiliando. Então, assim, para ele é uma paixão, porque ele está ali vendo o carro, ele está mexendo, ele conhecendo. Então, ele busca muito um trabalho nessa área, sim, porque é algo que ele gosta. Não é algo que ele vai ter que ir para um computador, ou repor, ou pensar, ou ler muito, entende? Então, realmente, eles precisam de um espaço onde vejam a habilidade e não a deficiência. Eu tenho uma pergunta para a gente ir se encaminhando pro final. Eu tenho uma pergunta que eu busquei essa resposta e não encontrei. O autismo, vocês entendem que tem aumentado nos últimos tempos ou ele tem apenas aparecido nos últimos tempos? Fielmente, assim, eu acredito que hoje tem mais diagnósticos, né? Ele está aparecendo, está aí, porque a gente sabe, como eu falei, os meus meninos, o pai era. Hoje, não que ele foi diagnosticado, mas no nosso entendimento de buscar compreender o passado, ele com certeza se enquadra no espectro. Então, eu acho que aqueles nossos vizinhos, filhos da vizinha, amigos que tinham certas dificuldades. Eles eram mantidos dentro de casa, não estudavam. Não iam para a escola, ou se iam, evadiam logo. Uhum. Entende? Com certeza. Entendi. Né? Então, eu acho que hoje a gente está tendo mais diagnósticos, né? E também, como a Nath tinha falado, autistas estão casando com autistas. Então, como é de fundo genético, né? A gente entende isso, né? Até tem um estudo que eu vi que 98% no mundo
é de questão genética, né? Só 2% vem de intrauterino por outras questões. Então, a gente entende, autista está casando com autistas, então há uma possibilidade do filho nascer autista. Então, aí o diagnóstico está aumentando, com certeza. Entendi. Deixo a palavra aberta para vocês. Vamos começar pelo Thiago, pode ser? Você quer compartilhar mais alguma coisa, Thiago? Deixei de perguntar alguma coisa que você veio aqui para falar e, puxa, ele não me perguntou aquilo que eu queria falar. A respeito do autismo, ele também... Isso também até me deu uma travada um pouco também, porque a timidez é muito comum em pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Uhum. Isso é uma dúvida que eu venho tirar também junto com vocês também, porque eu percebo também que foi debatido um tema lá dentro do meu serviço, um tema dentro do diálogo de segurança semanal, o DDS, na verdade, que eles fazem o diálogo de segurança, falando sobre timidez. O que é a timidez? Porque existe bastante pessoas, conheci até pessoas que quando começaram lá, que já estão lá um bom tempo, já há 6 anos que eu conheço essa pessoa, e que começou como menor aprendiz. E essa pessoa, para falar no telefone, era tímida, falava. Uma vez, quando eu fui fazer ligação para essa pessoa, eu mal ouvia essa voz dessa pessoa também. Eu dizia até para essa pessoa falar até um pouco mais alto no telefone também. Por conta da timidez. E ela fala até um pouco mais baixinho também. Porque eu tenho uma entonação de voz já bem legível também. Bem audível, na verdade. Deixa um recado para quem vai assistir esse podcast, assistindo agora, deixa um recado. O que tu quiser. Porque... Tens alguma coisa para falar pro povo? Assim, preciso entender isso, aquilo, enfim, o recado que você quiser aí. Eu posso também deixar até um recado também para todo mundo aqui, em especial para minha mãe, para todas as mães desse domingo agora, sendo que vão dizer o mais verdadeiro possível. Dia das Mães é todo dia. Por isso a gente também tem que abraçar mais as nossas mães. Tem mães, como essa mãe de autista aqui, que é mãe e pai ao mesmo tempo. E a minha mãe também está sendo ultimamente verdadeiramente mãe e pai ao mesmo tempo. E também cuidando do meu pai também. Já com 68 anos, porque ele também já é idoso também. E minha mãe também está fazendo mais papel de pai do que de mãe. E isso também quero homenagear principalmente a minha mãe nesse Dia das Mães agora, e principalmente homenagear e dizendo, Feliz Dia das Mães. Obrigada. Muito lindo. Aí, obrigado, Thiago. Nath, fique à vontade para dar o seu recado. E assim, quero deixar o teu contato, porque você faz palestras, então a gente tem que botar o contato na tela aí. Depois você passa o seu contato, se quiser falar, como preferir. E aí vai aparecer na tela de qualquer forma, aparece aí o teu contato. Fique à vontade para dar o teu recado aí. Para quem ainda não me conhece, não segue lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, é Meu Mundo Autista, 2A, pode ir lá seguir. Faço trabalho não só de palestras, mas estampas em camisetas. Recentemente lancei meu livro também, Sentimento Autista, até trouxe aqui para você. Olha, que legal! Puxa, que legal, que bacana. Vamos ver já aqui, Sentimento, poesias para quem pensa diferente. Sentimento Autista, Nath Souza, ilustrações de Arthur Barros. Arthur Barros também é autista, ele que ilustrou. Vai falando aí que eu vou abrir aqui. Pode falar. E é isso, eu faço esse trabalho aí de conscientização. E esse mês das mães, né? Tá aí na internet uma mãe que matou o filho, autista.
Verdade, eu vi isso daí. Por causa das dificuldades, né, do trabalho que ele dava. Eu sei que a comunidade autista toda está muito revoltada, mas entendendo um pouco, né, essa mãe pode não estar no seu estado emocional e psicológico normal, porque é uma dificuldade muito grande. Não é só a questão do autismo, às vezes é a questão financeira, às vezes o pai abandonou, ou como ela ali é mãe e pai, 3 filhos autistas, então é realmente só quem sofre, só quem está naquele momento sabe realmente o quanto é tão difícil, né? Então eu espero que não tenha julgamentos, mas tenha mais acolhimento, tentar entender e a gente poder fazer diferença. Para as mães que estão aí, sei que a luta não é fácil, né? Tem que lutar pelo medicamento, tem que lutar por tratamento, tem que lutar por inclusão, tem que lutar, muitas vezes a mãe está desempregada, luta pelo benefício do filho, não consegue. Então, são muitas questões, gente, realmente que acabam levando aí situações que a gente não gostaria de passar. Mas eu quero falar para essas mães que vocês não estão sozinhas, né? Nós estamos juntos, estamos na luta, sabemos o quanto a caminhada do autismo, ele não é só do autista, é de toda a família, que toda a família deveria ser acolhida, mas não é a realidade. Que esse Dia das Mães seja um Dia das Mães com amor, com paz, e que vocês possam cada dia mais ter força para lutar pelos seus autistas, né, e fazer a diferença. Parabenizar você, por ser pai, por ser mãe, por estar na luta, não desistir, porque tem muitas mães que desistem também, que se suicidam. Exatamente. Né? Mas é isso, eu acho que quando a gente consegue ter esse olhar mais inclusivo, esse olhar mais amplo, a gente consegue tirar um pouco o julgamento e, de fato, agir com o coração. Um beijo. Opa! E um abraço de uso. Valeu, obrigado, Nath. Linda mensagem. Olha só que bonito aqui, pessoal. Tá aqui o livro da Nath. Eu acho que tá legal, né, André? Dá para fazer o corte bom aí, né? Vamos mostrar aqui também a camiseta. Tá aí, ó. Espectro do autismo. Não dê rótulos de amor. Lindo. Obrigado, Nath. Obrigado. Muito honrado com os seus presentes aqui. Rosângela, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, o espaço para a gente estar debatendo esse assunto, que ainda é pouco debatido, né, diante da necessidade desse assunto ser conhecido. Eu, como mãe de autista, entendo, sabe, que a situação é difícil, que para eles aqui, tirei muito proveito dessa conversa, porque eu levo de ensinamento. Eu entendo que há uma sociedade muito mente fechada ainda, que precisa, né, de abrir mais a mente para nos receber melhor. Uma mãe que tenta contra a vida do filho por ter um transtorno, né, por ter essa dificuldade, com certeza ela não está bem. Assim como muitas mães, e a estatística é grande, de mães que se suicidam diante disso, né? Então, força para cada mãe que está passando por esse momento. A AMA acolhe mães, não precisa ter atendimento lá, ter os filhos tendo atendimento lá. A AMA é um espaço aberto para acolher mães com diagnóstico e que às vezes não têm, os filhos não estão tendo tratamento ou que não vão passar pelo tratamento, mas elas precisam de um espaço para conversar. E eu acho que esse é o nosso trabalho, né, como sociedade, acolher. Eu agradeço muito ao Thiago, que me trouxe uma boa experiência, a Nath, com certeza vou comprar o livro, porque os meus adultos lá precisam. Vai ser um livro muito bom para mim, para eles, com certeza. E eu estou muito feliz por isso. Foi uma tarde proveitosa. Bom. Feliz Dia das Mães para todas as mães, típicas e atípicas, que são mães guerreiras e fortes, né? Dentro das suas capacidades, fazem o melhor pelos seus filhos. E também deixando de mistificar a palavra guerreira, né? Porque às vezes o guerreira, como eu tive conversando esses dias, o guerreira traz uma taxação de que você não pode errar. E a gente erra muito.
A gente fraqueja muitas vezes, a gente é frágil, sim. É normal, né? E é normal, e tudo bem. Tudo bem errar, tudo bem ser frágil também. A gente se fortalece com quem pode, se levanta e segue a luta, né? Obrigada. É isso aí. Fica a minha gratidão para vocês. Muito obrigado por terem vindo aqui expor o que não é fácil, as suas vidas, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas tristezas, enfim, as suas vidas, né? É muito difícil abrir, às vezes, o coração. E vocês fizeram isso aqui e tenho certeza que a fala de vocês aqui trouxe alento, trouxe informação e vai mudar muito a vida de muitas pessoas que vão nos assistir, às vezes de famílias que tinham um certo preconceito com um filho autista, famílias que mães, pais, que às vezes têm medo até de buscar o diagnóstico. Já pensou se o meu filho for autista? Exato. Né? E aí não busca o diagnóstico para não ter um sim, vamos dizer assim, né? Eu tenho certeza que muitos autistas que vão nos assistir também vão se sentir aqui por vocês representados. A fala de vocês é a fala deles também, não tenho dúvida. Agradecer especialmente a Cris e a AMA, né? A Cris, que é assistente social lá da AMA, e a todo o pessoal da AMA por terem proporcionado esse momento, também indicado vocês para virem aqui falar. E agradecer por último a nossa audiência querida que está nos assistindo até agora. Muito obrigado. Conto com o like de vocês, com a curtida, com o compartilhamento, com o comentário. Manda para frente, porque esse conteúdo riquíssimo que foi falado aqui precisa chegar no máximo de pessoas possível. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!